Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, escritora, autora do blog e do livro Diário da Mãe da Alice e sou também a mãe da Alice, que é o predicado mais importante da minha vida. A Alice tem paralisia cerebral e eu tenho baixa visão, mas isso diz muito pouco sobre nós. A verdade é que a nossa relação é permeada por muitos desafios e descobertas e que foi assim que nós fomos descobrindo um jeito de amar o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele. Eu sempre fui muito míope. Me lembro que a primeira vez que eu fui ao oftalmologista, eu já tinha 11 anos e 4 graus de miopia em um dos olhos, no olho esquerdo. De lá pra cá, só aumentou. Em 2010, eu tive um descolamento de retina nos 2 olhos, mais especificamente no olho direito, foi um descolamento mais grave que resultou na perda da visão do olho direito. E agora, mais recentemente, eu percebi uma piora no olho esquerdo e fazendo as consultas médicas, o acompanhamento que eu tenho que fazer de 6 em 6 meses, o médico me informou que eu também estou com um processo degenerativo no olho esquerdo e ainda desenvolvi uma catarata no olho esquerdo. Então hoje eu tenho o que se chama baixa visão, né? A visão monocular sozinha, de acordo com a legislação federal, não configura uma deficiência, mas a baixa visão sim. E é por isso que eu também me sinto duplamente credenciada para falar da experiência da deficiência e da inclusão. Pela experiência com a minha filha e agora, mais recentemente, pela minha experiência com essa perda da visão. Enfim, eu percebo que às vezes algumas coisas da rotina já se tornam mais diferentes do que eu fazia antes. Para enxergar no computador, né, precisa de ajustes, letras maiores, com mais contraste. Então, na hora de servir uma água, muitas vezes eu sirvo fora do copo, aí eu tenho que saber direitinho onde está, né, o buraco do copo para eu servir corretamente, ou na hora de enfiar uma chave para abrir uma porta, quando cai alguma coisa no chão que eu nunca acho, e se eu tirar os óculos também, ainda mais que são transparentes, eu não encontro de novo. Preciso de ajuda para encontrar novamente os óculos. Onde não? Onde não? Pode de novo? Pode? Tá esperando? A Alice nasceu prematura extrema, com 29 semanas, 900 gramas, 31 centímetros, realmente muito, muito pequena e frágil. Durante esse início de vida, ela ficou 145 dias numa UTI neonatal e teve todo tipo de intercorrência. Ela teve hemorragia pulmonar, hemorragia cerebral, teve 5 infecções, sendo que 2 foram generalizadas, e aos 40 dias de vida ela teve uma parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos. Em razão dessa parada, ela tem sequelas, né? Então ela tem a paralisia cerebral, que é uma disfunção neuromotora importante. Hoje, com 6 anos, ela não senta, não anda, não fala, não faz nenhuma atividade com autonomia. E ela também tem uma epilepsia de difícil controle. O grande desafio que a gente viveu no caso específico da Alice era a impotência, porque no sentido de que a gente não podia prever nada, a gente não podia fazer nada, e isso deixava a gente numa angústia muito grande. E isso foi uma coisa muito difícil para a gente. Ir embora, deixar a Alice no hospital, ficar à mercê do que os médicos poderiam ou não fazer. Nos primeiros anos de vida da Alice, a gente ficou praticamente de hospital em hospital, de médico em médico. Ela teve alta num esquema de internação domiciliar. E eu me lembro de ouvir coisas terríveis dos médicos, de que ela ia ser um vegetal, de que ela não ia ter uma vida muito próspera pela frente, de que nunca frequentaria a escola, de que eu não tivesse muitas expectativas em relação a ela. Sente o cheirinho, ó.
esforço muito grande da família, do meu marido, para que a gente oferecesse a ela tudo que a gente achava que era necessário. E isso tudo que a gente achava que era necessário era muita coisa mesmo. A gente achava que ela tinha que viver em médicos e terapias. Como se ela tivesse adquirido uma condição que precisava ser sanada, curada, resolvida, superada o mais rápido possível, porque se não fosse assim, a vida dela não teria significado, valor, não seria uma boa vida. O que você acha? Tá bom? Tá gostoso? Quer mais? Isso, segura a mão da mamãe. Não? Sim ou não? Você que direciona aqui. Posso pôr? As pessoas com deficiência, a gente costuma olhar para elas e achar que elas têm uma vida mais sofrida. E eu tenho entendido ao longo desse caminhar aí com a Alice, da minha convivência com ela, que às vezes é mais difícil sim, mas não é por causa da condição dela. É pelas dificuldades que a gente encontra pelo caminho, né? Então, tudo tem que ser muito planejado, tem que ser muito observado. E olha que eu estou falando de uma vida com muitos privilégios, né? Nós temos uma condição socioeconômica razoável, estável, nossa família é unida, né? Pai e mãe casados junto com ela, isso tudo facilita muito. Mas ainda assim é preciso observar nos mínimos detalhes a rotina para que ela aconteça a contento. Então, não dá, por exemplo, para você falar, hoje eu quero ir ao teatro, levar a Alice ao teatro, levar a Alice numa praça. Nunca é simples assim. Precisa saber se o teatro tem condição de acessibilidade, se vai ter um lugar que ela vai conseguir se assentar e enxergar, se a praça está bem calçada, se tem banheiros acessíveis, toda uma condição. Nossa rotina com a Alice, né, a rotina minha, do pai dela, é uma rotina muito feliz e também muito organizada, né? Tem muitas pessoas envolvidas para que a gente tenha uma vida razoavelmente equilibrada, o que não significa sem sustos e nem sem desafios. Mas é importante dizer isso porque realmente a gente precisa de ter organizado uma rede de apoio. E isso não diz respeito só às famílias de pessoas com deficiência, não. Criar uma criança é uma tarefa hercúlea e que realmente carece de uma rede de apoio que é tão rara, né, nos dias de hoje. Eu acho que essa divisão de tarefas, essa organização, ela é uma coisa muito importante para não sobrecarregar nenhum dos dois nesse processo, né? Eu tenho a minha rotina profissional, o pai dela tem a rotina profissional dele, a Alice tem a rotina dela, que envolve a escola que ela frequenta, tem também algumas terapias que ela faz, tem aula de inglês, tem as brincadeiras, né? A gente cuida muito para que ela tenha muito brincar que não é terapêutico, que não tem nenhum outro fim que não seja o prazer, né? E ela fruir ali no brincar dela. Isso. Segura, filho. Posa aqui, ó. Posa, filho. Nossa, menina. Isso. Mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Toda quinta-feira é sagrado. Quem leva ela para a escola é o avô, meu pai, que já tem 79 anos. E ele cumpre essa rotina com o maior prazer do mundo. Monta e desmonta a cadeira e conversa. E ela fica na expectativa, esperando o vovô levar para a escola. Eu me chamo Vanessa, tem 3 anos que eu estou na pedagogia Waldorf, mas já tem 18 anos de educação. Eu cheguei junto com a Alice. Eu cheguei em 2017 e a escola já estava toda preparada com rampas. A escola, ela abraça mesmo nessa causa, né, da inclusão, nos dão todo o suporte, nos orienta. A gente tem uma reunião todas as quintas que a gente traz isso, né, na conversa dos professores. Eles são todos um universo muito particular, todos com as suas diferenças, com as suas particularidades. E nesse meio, essas crianças que chegam com esse diferencial, elas são incluídas no dia a dia, normalmente, da mesma forma que os outros. Adaptação tem para todos, né? Sejam eles
quem quer que sejam. Primeiro é respeitar a limitação dela, né? Porque isso é que é importante. Ela tem um momento dela, né? Ela não é igual as crianças que já chegam e falam. Então você tem que respeitar, mas assim, é sempre com um sorriso. Se ela não está satisfeita, ela se manifesta às vezes com choro. E cada dia mais a gente vai conhecendo, né? O jeito que ela quer. Às vezes ela fala de outra maneira, não expressa no olhar. Então a gente está sempre atento e as crianças, como estão mais em contato com ela, elas também aprendem. Elas não veem a Alice como uma cadeirante, né? Elas interagem a Alice como se fosse uma igual a elas. Me lembro de uma vez também que um tio de uma coleguinha de sala dela foi buscar essa coleguinha na escola e perguntou para ela: "Ô, Estela, o que a Alice tem?" Aí a Estela disse pro tio: "Ah, ela tá com um machucadinho aqui no olho." Pra ela é só isso que a Alice tem de diferente. Ela tava com um terçol nesse dia, né? Quer dizer, o resto faz parte e tá tudo naturalizado no convívio, que é muito positivo. As crianças, elas já vão de impulso para ela, para receber, para brincar, para dar a ela. No meio delas, elas percebem, elas sentem que tem que ter esse contato. Tudo que as crianças fazem, a Alice também participa. Da roda, contação de história, da nossa brincadeira fora, né, no quintal, com balanço. Ela sentia a textura, né, o calor dos meninos também, a mãozinha, os brinquedos, tudo a gente passa para ela também. Você gosta, né, Alice? Aqui cada dia é uma surpresa, tanto para ela como pra gente. Todo mundo olha no sentido assim, o que ela vai aprender? E aí é uma coisa que magoa muito a gente quando você trabalha com o que ela é capaz, não com as potencialidades. Trabalhando as potencialidades, cada um atinge as suas capacidades. Then he nibbled his way out. And he was a beautiful butterfly. Eu sou Carol, eu sou formada em letras pela UFMG e trabalho já com o ensino de inglês há mais ou menos 18 anos. A aula com a Alice, ela é uma aula que envolve muita música, envolve cor, envolve brincadeira, como uma aula para as crianças deve ser. Eu acho que para abraçar a diversidade a gente tem que cuidar sobretudo das nossas perspectivas. One eye. Você pode fazer um curso, você pode ter um diploma, eu acho que a gente precisa conhecer mais. Só que não adianta ter nada disso se você não tá aberto, né, a pensar diferente sobre o seu trabalho, sobre a sua comunidade. Acho que a receita é, antes de tudo, a gente se disponibilizar. Shoulders, knees and toes and Eyes. Mas conviver com as diferentes formas de ser e estar no mundo nos ajuda a perceber que, de fato, a vida é muito potente e que existem muitas maneiras da gente existir, muitas maneiras bonitas, viáveis da gente estar aqui. Acho que foi isso que a Alice foi nos mostrando aos poucos, que o foco não deveria estar sobre ela, né? Ela superar e andar ou falar ou, enfim, mastigar com destreza, que tá tudo bem ela ser como ela é, que o foco deveria estar nas condições que se oferecem a ela e a todas as pessoas com deficiência, que hoje são 24% da população brasileira, né? Então é 1 em cada 4, que todas essas pessoas pudessem ter condições dignas de usufruir da sua existência aqui, né, nesse período. Eu sou Maria Rosário, eu sou técnica de enfermagem, tem 6 anos que eu tô aqui, que a Alice nasceu, que eu cuido dela. Hoje eu entendo tudo que ela fala comigo, ela olha pra mim, eu já entendo, já, sabe?
Eu já chego, assim, ei, Alice, arroz chegou. Aí ela já olha. Eu tô do lado de cá, olha pra mim. Aí ela já, sabe, já começa a sorrir. E... ai, é tudo de bom. Não tem nem como explicar. Quando eu conheci a Alice, ela tinha 15 dias que ela estava em casa. Aí, depois de um mês, saiu realmente o diagnóstico dela, né? Eu já estava com ela. Aí eu falei assim, não, vamos lá, né? E aí fui aprendendo com as fisioterapeutas, com os pediatras e com a Alice. A gente vai... Aí eu fui entendendo ela, fui aprendendo com ela, sabe? Tava dando banho nela de manhã. Aí, de repente, ela começa a sorrir, né? Porque ela nunca tinha sorrido, né? Eu falei assim, será que a Alice tá dando crise? Aí ela continuou sorrindo, né? Continuou sorrindo. Eu falei assim... Aí eu falei, Mariana, vem cá, Mariana. Vem cá, Wes, o que aconteceu? A Alice tá sorrindo. Aí todo mundo veio daquela banheira, que foi aquele chororô todo, sabe? Todo mundo chorando. E ela continuou rindo, sabe? Sorrindo, sorrindo. Foi a primeira vez que ela sorriu. Aí foi... Ninguém vai esquecer, nunca mais. Você vai embora? Você tá rindo, papai? Você tá rindo? Que bagunça que tá aqui em casa. Tá uma bagunça grande aqui. Tá. É tão interessante essa questão da gente tentar romper barreiras com acesso, que a Rosária, cuidadora da Alice, ela fala que é chato sair com a Alice na rua, porque todo mundo conhece a Alice, que ela não pode fazer nada de errado na rua, porque ela vai passando, todo mundo conhece a Alice. E isso me traz uma felicidade muito grande, porque isso me mostra que, apesar das barreiras, a minha filha ocupa o seu lugar. A Alice veio, a gente já morava num local. E aí a gente foi se adaptando. E a gente teve que sair de lá. Quando a gente foi sair de lá, procurar um apartamento foi uma aventura. Porque a primeira coisa era você negociar com as imobiliárias assim, eu preciso de um apartamento que seja acessível. Para mim, essa informação bastaria, a pessoa pensar uma cadeira de rodas entrando. Mas para a pessoa, ser acessível era ter elevador. Ah, não, vem aqui para você ver esse daqui. Aí você chegava lá, olhava a porta assim, 3 degraus para acessar. Aí o corretor falou, mas são só 3 degraus. Eu falei, tá bom. Você perceber como que as pessoas não entendem o que é acessibilidade. E aí eu acho que é o grande ponto. O grande ponto não é simplesmente na estrutura arquitetônica, mas na cultura nossa do que é uma acessibilidade. Todo domingo, no fim do dia, a gente passa a agenda da semana. Meu marido escreve tal dia, tal hora, tal lugar. Aí a gente divide quem vai buscar, quem vai levar. Então é o avô da Alice, é o pai da Alice, é o taxista. Tudo bem organizadinho e bem distribuído mesmo. A gente se divide nas terapias, nos agendamentos médicos também. E assim a gente vai. Meu nome é Matheus, eu sou fisioterapeuta, formado em 2003. Depois eu fiz especialização na UFMG em reabilitação neurológica. Aí eu fui fazendo vários cursos relacionados à neuropediatria. Uma das crianças que eram atendidas por mim, a mãe me apresentou a respeito dessa técnica, que é o Cuevas-Medec Exercise. Eu fiquei muito empolgado com o que foi me apresentado. Todos os exercícios que o Ramon criou foi pensando nos movimentos fisiológicos que acontecem com a criança. Então a criança, para passar dessa postura deitada para de pé, ela vai fazer exatamente esses movimentos aqui. Ela vai rolar para o lado, né, passar para agachado, de cócoras, né, para depois levantar. Então ele foi criando tudo de acordo com o que é da natureza genética de ser feito. A técnica CME, ela estimula a parte motora. Quando se estimula uma região motora, acaba criando novas conexões
E acaba que a criança também se desenvolve nas outras áreas, na parte neurológica, na parte psíquica. E às vezes a criança desenvolve uma fala melhor, uma fala mais rápida, melhora a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor global. O primeiro contato que eu tive com a Alice foi em 2014, só que ela tinha ainda convulsões que não eram controladas. Essa é uma contraindicação para a gente atuar. Ela não pode estar tendo crises no momento do exercício, que isso pode machucá-la. A Alice chegou a ter 70 convulsões por dia. E ela toma canabidiol, que para ela não surtiu efeito total de controle das crises convulsivas. Ela segue ainda tendo convulsões, mas é um medicamento que ajudou muito no bem-estar geral dela. Ela ficou mais bem-humorada, mais estável do ponto de vista da saúde, do sono. A gente percebe que é como se tivesse tirado um véu dela, como se ela pudesse ter se revelado, né, a partir do uso do canabidiol. Também porque ele possibilitou a gente reduzir bastante as demais medicações. E a gente sabe que as medicações para controle de convulsões costumam ter um efeito muito forte, né, que por vezes precisam ser ministradas em doses altas, e isso acaba dopando a criança, né? Tirando a criança da realidade. Qual que é a letra que começa o seu nome? Letra A de Alice. Qual é? Leva a cabeça lá. Ah, muito bem! Agora nós vamos mostrar para eles qual que é a letra I. Vai lá na letra I para mostrar. Ah, gente, que rápida! Letra I, muito bem, letra I. O canabidiol deu essa condição dela ficar mais tranquila, com menos medicamentos, mais presente, mais conectada. Tem uma crise convulsiva ou outra, a gente entende que é isso, que faz parte do equilíbrio dela. O equilíbrio dela não é ficar sem crise convulsiva, porque para isso ela teria que ficar dopada de medicamento. O equilíbrio dela é ter crises convulsivas eventualmente dentro de uma dinâmica que não a coloque em risco. Eu acho que a gente foi tendo um aprendizado muito significativo a partir da condição da Alice. E fomos entendendo que ninguém pode dizer qual é a limitação de uma pessoa com deficiência a não ser ela mesma. Só ela pode dizer quais são os seus limites. Mas todos nós podemos dizer quais são os limites que a sociedade coloca e que impedem que as pessoas tenham as suas oportunidades, né, de usufruir, de participar em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu acho que a gente nunca para se colocar no lugar do outro em relação ao respeito. A gente simplesmente vive e vai no fluxo. A gente vive e representa um modelo de sociedade que a gente achou que era ideal pra gente. E de repente a gente parou, falou assim, para que eu tenho essa casa? De que me serve essa casa se ela não atende a minha filha? O que eu preciso realmente para viver? O que é viver, né? Na escola que eu trabalho, a gente recebeu a primeira criança atípica lá, que era uma criança com síndrome de Down, e quis o destino que ele fosse meu aluno. E aí eu vi o quanto a Alice tinha me ensinado a ser uma melhor pessoa e um melhor professor. A Alice, ela me ensinou a viver. Acho que é isso. Por isso eu acho importante que a gente faça esse movimento pela inclusão, não só pela pessoa com deficiência, mas para que a gente possa compreender todas as diferenças que compõem a diversidade humana, étnico-raciais, de gênero, culturais, religiosas, enfim, todas elas, né? Nós somos um grande caldeirão de possibilidades
e para que a gente possa combater todas as desigualdades que advêm dessas diferenças ou da compreensão dessas diferenças. Diferença não pode resultar em desigualdade. Diferença é potência, diferença é a matriz da vida, diferença é o que nos faz únicos e singulares. Não pode ser nunca desigualdade, injustiça, fonte de discriminação. Então, no final das contas, a luta pela inclusão é uma luta pela justiça social. De uma certa forma, é isso que a gente busca.